Opa. Boa noite a todos. Deixa eu ver, tá dando só uma interferência aqui, gente. Teste. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, Luciene. Que bom. Boa noite, Daniela. Boa noite, Ana. Boa noite. Eu liguei aqui, aí estava dando uma interferência no som, mas aí eu já resolvi agora. Deixa eu ver aqui a minha turma. Adriana Cassiana, Amanda Souza, Ana Lídia, Ana Luísa, duas Ana Luísas, a Ana Maria, Ana Fernandes, Bruna Carolina, Cristiane Fernandes, Daniela Martins, Diana, Diego, Douglas, Fernanda. Ó, Daniel fala para ele voltar. Eu falei Daniel e ele tá saindo? Não, senhor. Diana, Carolina, Diego, Douglas. Pode falar, viu, Pedro? Pode falar para o Daniel voltar. Douglas Nascimento, Fernanda, Flávia Dolasco, Ju, tá joia, Ju? Karine, tá joia, Karine? Kersane, Lara, Luana, Mike, Natália Antunes, Pedro. Tem mais aqui, ó, que nem aparece todo mundo, deixa eu ver. Rafaela, Renata e Vitor. Oi, gente, muito boa noite. Estou vendo aqui meus alunos da biologia, meus alunos da físio, segundo e terceiro períodos. Um grande beijo para vocês, saudade de todos, viu? E ainda tem muita gente ainda para entrar, isso que eu estou vendo aqui. Pode chamar seus colegas, pode puxar a orelha, fala que a Luciene está chamando todo mundo. Ah, o Daniel voltou. Isso mesmo, viu, Daniel? É isso, Daniel Jacob. Tá faltando o Dani da fisioterapia. Cadê esse meu povo? Podem puxar a orelha, podem falar que eu tô com saudade para eles aparecerem aqui, tá bom? Gente, vocês estão me ouvindo direito? Tudo bem com vocês? Deixa eu ver um pouquinho a voz de Boa vocês. noite, Tudo bem? Luciene. Tá tudo bem com você? Graças a Deus, Dani, tudo tranquilo. Então tá bom, que bom vocês. Gente, eu vou dar início. Quero combinar com vocês aquilo que foi semana passada. Fiquem à vontade para perguntar, para participar, tá? Inclusive eu vou inclusive perguntar. Eu vou começar hoje, inclusive perguntando, tá certo? Mas eu vou dar aqui uma introdução e quero a participação de vocês. Esse assunto é um assunto muito importante, né? E um assunto que está muito, infelizmente, em moda, né? Porque nós estamos aí diante de uma situação em que a gente não vê, né? A hora em que os processos de defesa do nosso organismo possam responder de uma maneira mais efetiva, né, e assertiva diante das propostas de tratamento que estão sendo aí propostos em relação à Covid-19, né? Então é uma coisa que, lógico, eu acho muito importante a gente, ao discutir, ao lecionar uma matéria, sempre contextualizar, né? E aqui a gente não vai fazer diferente.
É lógico que a gente vai falar aqui desse contexto teórico nosso, mas eu até coloco mais adiante, tentando contextualizar, tentando falar do sistema imunológico, tentando falar de uma situação que nós estamos vivenciando, tá bom? Então, porque eu acho isso muito importante e que para que a gente realmente, né, consiga entender que aquilo que eu vejo aqui no contexto, na característica teórica, no aspecto teórico mesmo, né, da imunologia, isso não fica exclusivamente no papel, não, né? Muito pelo contrário, faz muito parte do nosso dia a dia e é isso que nós vamos trabalhar, tá bom? Conto com a participação de todo mundo, com o entusiasmo de todo mundo, afinal de contas, vocês fazem com que aqui a nossa videoaula fique mais gostosa, tá bom? Então fiquem à vontade, vamos conversar ao longo da nossa noite, tá bom? Ó, então hoje, né, especificamente, qual que é o nosso assunto? Nós vamos tratar sobre o tecido sanguíneo, o sistema imunológico, que é algo que a gente já vem tratando, né, ao longo da unidade 2, mas especificamente nós iremos tratar de duas sessões da nossa unidade, que é falando sobre o sistema imune, o escudo do corpo humano e os sistemas de defesa do nosso corpo, tá? Então, vamos trabalhar ao longo dessa noite com esse enfoque mais específico. E aí, só chama a atenção de vocês que nós iniciamos nessa unidade 2, tratando mesmo sobre as células do sangue. Já apresentei a vocês a constituição, as células que compõem o nosso sangue, sempre chamando a atenção para a parte celular, a parte aquosa, né? Nós já trabalhamos, já apresentei a vocês as características delas, inclusive vocês fizeram atividade através do quadro, né? Falamos também de algumas hemoglobinopatias na semana passada, dando enfoque a anemias, né? E então hoje nós vamos falar então dessa parte celular, desse mecanismo, desse tecido sanguíneo e no contexto mais específico a defesa do nosso corpo. Então, é esse o contexto para a gente realmente fechar esse assunto. Bem, e aqui, deixa eu dar início. Aqui, como eu falei com vocês, hoje eu vou iniciar perguntando. Quero ver o que vocês vão me falar e fiquem à vontade. O que é imunidade? Me digam. Na hora que eu falo imunidade, o que vem à mente? O que vocês acham que venha a ser esse conceito de imunidade? Quem que vai falar para mim? Deixa eu ouvir a voz de vocês, que eu tenho que ficar apertando, senão não ouço ninguém. Me digam, gente, meus alunos, vamos ver quem é que vai falar. Quem? Perdão? Imunidade é a defesa do corpo? Isso, Ana. Imunidade é um processo de defesa do nosso corpo? Sim, é sim, né? Ana Maria, é sim, Ana. Alguém mais fala alguma coisa? Alguém mais? Completa? Resistência? Resistência a doenças, mais ou menos isso. Isso, Fabiana. O sistema imunológico, ele vai nos conferir processos de resistência, mecanismos de resistência, né? Também faz parte. Nós vamos trabalhar com isso aqui hoje, sim. Sim, quem mais? Fabiana, Ana Maria. Ninguém vai falar mais nada. Na hora que eu falo de imunidade, não vai à mente de ninguém mais nada. Que isso? Que povo calado, meu pai. Olha, tá bom. Eu vou dar por satisfeita, mas daqui a pouco eu quero ouvir mais vozes, tá bom? Eu quero ouvir esse povo falar. Então é o seguinte, gente, realmente, tanto Fabiana quanto a Ana mencionaram, né, mecanismos pelos quais o nosso corpo, ele projeta no sentido de nos proteger das doenças, né?
promover proteção das nossas de doenças infecciosas, tá? Então é isso que nós vamos ver. De fato, a imunidade, ela está presente no nosso organismo, né? Ela é um mecanismo complexo, nós vamos ver. Aliás, tenho certeza que todos vocês, a gente menciona isso, a gente já teve a oportunidade de falar, né, no contexto aqui da disciplina, mas a gente sabe que esse processo é um mecanismo complexo, né? Afinal de contas, cada um também reage de uma maneira, nós temos todo um aspecto do qual, para a gente poder parar, né, e pensar que não há um padrão, né? A gente trabalha ali no sentido de fortalecer o nosso sistema imunológico, é muito clássico nessa época do ano. Observem, quando a gente começa a caminhar para a época do frio, né, o inverno, até ali as propagandas começam, oferta de medicamentos, a oferta de vitaminas que venham fortalecer nosso sistema imunológico. Enfim, as pessoas trabalham com esse contexto, trabalham com esse assunto, né? E é muito importante para a gente, porque o que a gente quer é ter vida e saúde, né? Então, nada melhor do que ter um sistema imunológico, ou seja, um sistema de defesa, para que, de fato, possa me proteger a minha estrutura corporal e fazer com que eu realmente possa realizar as minhas atividades da melhor maneira possível. Então, olha, a imunidade é justamente esse mecanismo de proteção que ocorre conosco, né, a fim de nos proteger contra doenças e, de uma maneira realmente mais específica, contra doenças que sejam transmissíveis, doenças infecciosas, tá? A partir dessa imunidade, na verdade, nós conseguimos esse processo de imunidade, de proteção, a partir de células, né? Inclusive, é isso que nós estamos trabalhando, é isso que garante, por isso que desse nosso assunto. Nós estamos trabalhando ao longo dessa unidade com as células do sistema sanguíneo, e são células que são responsáveis por nos proteger, né? Juntamente também com várias moléculas, vocês vão ver, vou citar aqui hoje, inclusive algumas proteicas, né, como as citocinas, que são responsáveis por nos garantir, por nos proteger, por fazer com que a nossa estrutura corporal seja a mais protegida possível, né? Bem, e a esse conjunto de mecanismos e de respostas que nós damos, né, a diferentes antígenos, vou até antecipar a palavra aqui, né, que são corpos estranhos, micro-organismos que entram no nosso organismo, enfim, é o que nós denominamos de resposta imune, resposta imunológica, uma resposta que é montada frente a diferentes, né, micro-organismos com o sentido de nos proteger. Tá bom? Então, olha, eu quero a participação de vocês. Esse assunto eu acho que é muito interessante, muito bom da gente participar, da gente discutir, e quero que ao longo, tá? Por favor, vejamos que essas estruturas conceituais venham fazer a gente trabalhar aí com algumas questões do nosso dia a dia, tá bom? Então, né, qual que é a função do nosso sistema imunológico? É de nos defender, né? A gente faz aquela comparação, que é uma comparação grosseira, mas nada mais todo o nosso sistema imunológico, quer seja ele montado, então, por essas células que já mencionamos, e também a partir, né, de moléculas que são liberadas pelo nosso organismo, eles estão ali como mecanismos protetores, a fim de nos proteger a nossa estrutura corporal, né, para fazer com que ela possa, de fato, trabalhar da melhor maneira possível. Então, nós temos, né, mecanismos de reconhecimento. Primeira coisa que é importante que nós vamos ver, poxa, como eu vou me proteger, né? Primeira coisa que eu preciso é de reconhecer que, de repente, teve um invasor, é de reconhecer que, de repente, eu estou numa situação que possa ser prejudicial, né,
a minha saúde. Então, esse reconhecimento, ele é fundamental para que possa ser desencadeadas respostas imunológicas no nosso organismo. Bem, para isso, né, para que isso de fato, olha, possa ser construído, nós temos aqui o sistema imunológico que ele é composto pelas células, que nós já iniciamos, né, o estudo, mas também por órgãos, tá? Órgãos e tecidos que formam esse conjunto imunológico, nosso sistema imune. Tá bom? Vou aqui citar para vocês, vocês vão ver ao longo da apresentação de hoje que nós temos estruturas como a adenóide, as tonsilas, temos os linfonodos dispersos na nossa estrutura corporal, temos o timo. Chamo muita atenção de vocês. O timo é um órgão do qual vocês vão ver que ele tende a involuir, ou seja, ele vai perdendo tamanho ao longo, a partir da nossa puberdade, que é uma característica interessante, diferencial, tá? Nós temos o baço, que é um órgão único, observado no quadrante superior à esquerda. E eu chamo a atenção de vocês, sabe por quê? Porque é muito comum, igual quando a gente está lá no laboratório de anatomia, quando vocês estão vendo as peças, existem algumas estruturas que às vezes elas passam tão despercebidos pela maioria dos alunos. Então eu faço questão de chamar a atenção de vocês. Nós vamos ter a oportunidade de pontuar isso aqui, né? Para depois a gente também ter a oportunidade de verificar, de identificar tudo isso de uma maneira tranquila, e fixar isso, verificar a existência desses órgãos e também guardar a anatomia, a função, né? Que é muito importante, tá bom? Associado a essas estruturas que eu falei anteriormente, nós temos a medula óssea, né? Que inclusive tem razão de ser em função do que a gente já estudou a aulas passadas, né? Quando nós estudamos as células que compõem o sistema sanguíneo, nós mencionamos da participação do desenvolvimento dessas células da medula óssea, né? E também nós vamos ver. Quando eu mencionei linfonodos, que são essas estruturas circulares esverdeadas que são aqui apontadas, eles fazem parte de uma rede aqui, ó, que são vasos linfáticos, tá? Dos quais são distribuídos pela nossa estrutura corporal e que faz parte do nosso sistema circulatório, tá? Então, algo que nós vamos trabalhar, que eu chamo a atenção de vocês e que tem vários assuntos correlacionados que são muito interessantes, muito importantes para nós. Olhem só, quando nós falamos daquelas nossas células sanguíneas, células que são produzidas, que circulam no nosso sangue, mas essas células também são observadas em órgãos que nós denominamos de órgãos linfóides, tá? Então, na hora que eu cito para vocês a medula óssea, timo, linfonodos, baço, na verdade, eles fazem parte de um grupo maior, que são esses órgãos linfóides, que inclusive aqui na própria imagem já começa, né, já nos chama a atenção os órgãos linfóides primários, mas nós também temos órgãos linfóides secundários, que eu vou apresentar a vocês, tá? Na verdade, vocês vão ver que os órgãos linfóides primários são aqueles que vão iniciar a expressão, né? Justamente de receptores, ou seja, eles vão reconhecer células que venham, antígenos, corpos estranhos, micro-organismos, tá? Então, eu vou apresentar isso para vocês. Olhem só, até eu coloco essa arte aqui, porque justamente acredito que facilita a memorização, facilita vocês a guardar que os órgãos linfóides, eles são classificados, né, em órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. E como eu falei com vocês, quais que são os órgãos linfóides primários? São aqueles citados, que é a medula óssea, tá? E o timo. E os órgãos linfóides secundários, que vão ser aqueles que vão ser responsáveis por produzir células de memória, por produzir, inclusive, linfócitos
em uma maior escala, né? São os linfonodos, o baço e malte, que eu vou apresentar a vocês daqui a pouco. O que é malte? É justamente aquele tecido linfóide associado às mucosas, tá? Então, nós temos esses que são conjuntos, são órgãos linfóides, mas que venham ser classificados em primários e secundários, tá? Bem, eu vou apresentar cada um deles para vocês já já. E aí, né, como eu falei com vocês, estes órgãos, eles são distribuídos pela nossa estrutura corporal e nós também apresentamos células de defesa no nosso sistema sanguíneo, no nosso sistema linfático, representado inclusive nessa imagem. Se vocês observarem aqui, agora eu tenho uma imagem de corpo inteiro, né? Onde eu tenho a distribuição em verde aqui, toda a distribuição do sistema linfático, tá? E também são observadas essas células de defesa, no nosso tecido conjuntivo e tecido epitelial. Vocês vão ver que isso é interessante, isso é importante, porque se vocês se recordarem de slides passados, né, quando eu iniciei com vocês esse assunto, tinha uma imagem de um tecido, né, de uma pele que foi agredida, e que aí eu chamei a atenção de vocês, que quando nós nos machucamos, a partir daquele machucado tem um recrutamento de células de defesa, né? E só é possível desse recrutamento porque eu também tenho ali, juntamente ao tecido conjuntivo e ao meu tecido epitelial de revestimento, células de defesa. Tá? Então, eu quero só que vocês percebam, essas células, elas são observadas, não só circulando pelo nosso corpo, através do sistema sanguíneo, mas também em vários outros locais. Afinal de contas, gente, vocês imaginem o grande trabalho que é te proteger. Se imaginem o universo interno da sua estrutura corporal. O tanto, a diversidade de células, né? E tudo isso, obviamente, precisa ser protegido. E essa observação de proteção vem a partir de células que são distribuídas ao longo de toda a nossa estrutura corporal, né? Quer seja, às vezes, situada em alguns órgãos específicos, ou quer seja circulando através do sistema sanguíneo ou sistema linfático. Tá? Isso é muito importante a gente perceber essa atuação. Bem, quando eu falei com vocês do malte, né, falei assim, olha, eu vou explicar, né, que esse tecido, o tecido linfóide associado às mucosas, existem várias siglas, né, dentro da imunologia, e eles utilizam muito a sigla a partir, obviamente, da terminologia em inglês, e aí por isso que vem, inclusive, uma leitura de trás para frente, né? Então, a malte é um tecido linfóide que vocês provavelmente vão encontrar muito ao estudar, tá? Ao pegar um livro, ao estudar, vocês observarão essa terminologia. E o que significa? Qual que é esse tecido linfóide associado às mucosas? Só para recordar a vocês, né? O que é mucosa? É um tecido epitelial que reveste camadas úmidas, tá? E aí, o que nós temos? O que nós vamos observar? Nós temos as estruturas, que são as tonsilas faríngeas e as palatinas, as placas de Peyer, eu vou mostrar a vocês adiante, e o apêndice secal, que é um apêndice vermiforme, é aquele observado no nosso trato intestinal. Tá? Agora, nós vamos ver que nós temos as tonsilas, a tonsila faríngea e a tonsila palatina, né, que está aqui, que são as amígdalas, são observadas e nós temos esse tecido linfóide associado à mucosa numa área muito específica, né? Reparem vocês aqui, ó, que logo de início da nossa cavidade oral, nós temos esses acúmulos de tecidos linfóides que são aqui associados para nos proteger, tá? Afinal de contas, é incontestável. Através da cavidade oral, nós temos ali a oportunidade de entrar
uma gama de micro-organismos, né? Juntamente com a nossa ingesta, através de, por exemplo, água contaminada, alimentos, tá? Então, isso é muito importante e eles, de fato, estão aqui presentes. Inclusive, olhem só, com certeza tem vários de vocês aí, né, que têm amígdalas e que há situações delas bastante avantajadas, né? O que dá uma sensação dolorosa e um desconforto muito grande. Bem, nós vamos trabalhar adiante e verificar por que elas ficam, né, congestas em alguns momentos específicos da nossa vida. Olha, aqui nessa imagem, acho que fica mais fácil de vocês observarem, aqui é a amígdala, né? Ou tonsila palatina, como aqui no caso eu mostrei para vocês anteriormente, ó, nessa imagem. Agora, a tonsila faríngea, ela é observada aqui em cima, né? Ou adenoide. Então, ela também é observada e você pode falar, mas por que da presença dela aqui? Chama atenção, gente, que assim como a cavidade oral, há também a entrada de micro-organismos através da região nasal. Então, por isso que nós temos essa presença, esses ambientes bem pontuais, né, de tecidos linfóides, que funcionam inclusive como sentinelas aqui, para que eventualmente, na presença de micro-organismos, eles possam chamar a atenção, eles possam aumentar o volume, recrutar células de defesa para alertar ao nosso organismo de que estamos em situação, inclusive, de invasão de micro-organismos, tá? Então, ele tenta antecipar uma resposta. Existem também amígdalas linguais, que como o próprio nome é sugestivo, lógico, né? Nós temos aqui a presença esse conjunto de células linfóides bem abaixo da região da língua, tá? E fazendo conjunto juntamente com a região da tonsila palatina. Bem, então percebam vocês que logo de imediato, né, nós temos toda a participação aqui já de células de defesa, de uma forma a tentar resguardar e ampliar nosso mecanismo de proteção, tá? Quando eu falei com vocês placas de Peyer também deixa eu até marcar aqui, ó, vou marcar para vocês. Deixa eu pegar, acho que essa daqui vai ser chamativa. O que é placas de Peyer? São linfonodos, tá? São linfonodos são nódulos, dos quais são observados no nosso epitélio intestinal. Então, o que vocês têm aqui? Chama atenção, deixa eu ver aqui, só verificar aqui tem outro também, ó. Que aqui eu já coloquei, aqui também tem mais, ó. Que aí eu vou deixar essa caneta e vou pegar o apontador para mim não rabiscar aqui. Olhem só para vocês observarem. Nós temos ao longo do nosso intestino delgado, né? Que o autor mostrou. Se a gente retirar, né? Colocar aqui o aspecto histológico do intestino delgado, nós temos um desenho esquemático, né? Desse epitélio à semelhança do que está aqui. Então, eu tenho aqui toda a parte de epitélio, de revestimento, ou seja, meu pãozinho chegou e está entrando em contato com essa parte, né? Com essa região, que é a região do tecido epitelial de revestimento. Mas existe nas camadas mais internas, né? Inclusive aqui, por isso que a gente fala mucosa, submucosa, muscular e serosa, existe nas camadas mais internas, mais intimamente associado a essa área onde eu tenho riqueza de tecido conjuntivo, esses nódulos, tá? Que são nódulos linfáticos, que são denominados de placas de Peyer, tá? Aí você fala assim, Luciene, por que dessa importância? Porque, olhem só, imaginem comigo, nós temos, é isso que eu estou mostrando a vocês, mecanismos de proteção, tanto para aquilo que é inalado e para aquilo que é ingerido. Só que acaba, obviamente, tendo a entrada desses micro-organismos pela nossa cavidade oral. E aí ele vai se estender ao longo do trato gastrointestinal.
Então, na hora que tem aqui a chegada neste ambiente de micro-organismos que possam ser nocivos ao bom funcionamento orgânico, nós temos também tecidualmente esses nódulos com riqueza de células de defesa que possam nos ajudar também a combater esses micro-organismos, tá? Então, eu estou apresentando a vocês locais onde nós conseguimos verificar, né? Onde que eu tenho aquele acúmulo de células de defesa, onde que nós podemos observar esses mecanismos, células que estarão ali e que uma vez detectado algum micro-organismo, essas células podem tentar agir a nos defender, ok? Então, as placas de Peyer estão localizadas nesse ambiente intestinal. Diga, alguém vai perguntar quem que é? Podem perguntar. Eu Chaves embanado assim. Diga. Quer perguntar? Ah, mãe, vai dormir. Oi, eu acho que não. Eu acho até que deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Por favor, coloquem no mudo, né? Porque senão a gente acaba ouvindo aqui. E não é para fazer pergunta, não. Olhem só. Todo esse processo, né? Reparem vocês, é um mecanismo de proteção. E nós temos no nosso sistema imunológico, nós possuímos tanto um sistema inato quanto um sistema adaptativo. Embora eu vá falar disso mais lá na frente, mas para contextualizar e até mostrar a vocês, né, esse arsenal de informações que nós já estamos até então, o que vocês consideram? O que vocês acham? O que vem a ser sistema imune inato ou sistema imune adaptativo? Deixa eu ver a voz de vocês. Primeiro, o que significa sistema imune inato? Até a própria terminologia é bastante sugestiva. Quem pode contribuir aqui para mim? Professora, basicamente, como você falou, a terminologia já é bem sugestiva. É algo que não, vou ser bem grosseira, que não foi alterado, não foi mexido, não teve alteração nenhuma. Já o adaptativo é que teve adaptação num determinado local, ou parte do corpo, ou até mesmo outros organismos. Pelo menos é o que eu entendo, né? Não, Fabiana, mas você falou, a gente pode só dar uma complementada, mas é isso mesmo, Fabiana. Bem, igual você falou, inato, né? É aquilo que não foi mexido, não se muda. Na verdade, o que é o sistema imune inato? Até para pegar essa observação de você, que você fez, né? Inato, não vai se mudar. De fato, na hora que eu falo uma resposta imune inata, é uma resposta imune que vai acontecer para qualquer micro-organismo que entrar em contato com o meu corpo. Ou seja, não vai mudar. Seria uma resposta não pensada especificamente a um ou outro micro-organismo, tá? E que quando você fala assim, o adaptativo mudou alguma coisa, ele se adaptou. Então, uma resposta imune adaptativa, nós vamos ver que é aquela que ela é estratégica. Olha, de repente eu quero me defender, mas aí eu já sei que o invasor ele chega para uma determinada região, ele age com determinadas ações, então eu já estudo estrategicamente, então adapto essa resposta. E por que a gente está falando disso aqui, né? Porque nós temos, quando nós apresentamos aquelas células de defesa que chegam, né, diante de qualquer machucadinho que eu tiver na minha pele, elas fazem parte desse sistema imune inato. Elas foram para aquele ambiente de ferida, da mesma forma que foi uma ferida porque eu caí da bicicleta, é uma ferida porque foi um fragmento de madeira que entrou no meu braço,
Enfim, não importa o que aconteceu, ela iria da mesma forma, tá? Então, aqui pra gente é importante porque eu vou apresentar a vocês, inclusive, de uma maneira específica, algumas ações dessas células para vocês entenderem o que elas fazem algumas vezes de uma maneira não pensada, como a Fabiana falou, ou às vezes existem células que têm a capacidade de dar uma resposta específica, adaptada, tá bom? Olhem só, eu já até utilizei esse termo com vocês, células fagocitárias, células que realizam fagocitose, tá? Então, quais que são elas? Os nucleófilos são essas células, né? Que nós vimos lá, presente no nosso sangue. Existem também os macrófagos. Aí você fala, quais são os macrófagos? Lembram que nós estudamos os monócitos? Os monócitos são precursores, né? Então, são precursores os macrófagos. E os macrófagos são essas células também que têm a capacidade de fagocitar. E a fagocitose é um mecanismo inato. Ele ocorre independente do agente que esteja aqui. Olha, o que é fagocitose? Reparem, isso daqui é um desenho esquemático, obviamente, onde eu tenho a representação de um macrófago. Existe aqui a presença de uma bactéria que o autor colocou para mim. E aí, quando essa célula fagocitária ela emite pseudópodos, ou seja, falsos pés, ela tem aquela projeção de membrana evadindo, né? Tomando toda aquela estrutura de bactéria inicial, o que ele fez? Olha, ele englobou aquela partícula, ele englobou a bactéria, ou seja, a bactéria foi fagocitada. Ela foi fagocitada porque existe aquela intenção de destruí-la a partir aqui de enzimas digestivas que estão presentes nessa célula, tá? Então, as células fagocitárias são células que elas atuam de uma maneira inata, tá? Ou seja, não é estratégica, ela literalmente vai agir diante daquele micro-organismo, qualquer que seja a forma ou o micro-organismo que for chegar próximo a ela, tá bom? Então, ela é um tipo de célula da qual nós estamos, então, nos referindo que seja de uma resposta inata. Eu coloco aqui, só para vocês perceberem, eu achei mais interessante essa imagem, onde o autor coloca para gente, inclusive aquela emissão dos pseudópodos, como eu falei com vocês. Com isso, ele acaba fazendo com que aquela estrutura, né, foi fagocitada, ou seja, só um minutinho aqui, gente, por favor, todo mundo, por gentileza, desligando os microfones, por gentileza. E aí, né, a partir deste momento que essa estrutura, ela está dentro da célula, emite um ambiente com liberação de enzimas digestivas, como eu falei com vocês. E aí, aquela partícula que foi fagocitada, ela vai ser digerida, ou seja, vai ser destruída, tá? Este é o mecanismo do qual a gente denomina fagocitose, como eu falei com vocês. Chama atenção quando a gente estuda especificamente, por exemplo, a patologia de determinadas doenças. Nós sabemos que existem alguns micro-organismos que possuem a capacidade de driblar isso daqui, né? Existem alguns micro-organismos que eles são fagocitados e que eles não vão ser destruídos, tá? Exemplo, por exemplo, leishmania, tá? Que causa leishmaniose, que é uma doença endêmica aqui em BH, tá? Na leishmania, ela consegue evadir esse mecanismo e ela acaba não só permanecendo íntegra, esse protozoário consegue permanecer íntegro dentro da célula, como ele também vai conseguir se multiplicar dentro desse ambiente.
Então, é um mecanismo de escape, tá? Mas aí é lógico que é uma coisa mais aplicada e que aí a gente estuda isso normalmente numa pós-graduação, dentro de um contexto mais específico das disciplinas, tá bom? Mas é lógico, quem dera nós, né, que todo o processo de fagocitose, de fato, sempre 100% fosse eficiente. Sempre a gente está estudando mecanismos de proteção, mas sempre há possibilidades de falhas, tá bom? Aqui, essas células, elas são muito conhecidas nossas e chama atenção, né? Nós vimos lá, na hora que, inclusive, quando vocês fizeram aquele quadro, células granulócitas, né? Cheia de grânulos internos. Aqueles grânulos, gente, não era à toa, não, tá? Quando vocês fizeram aquele desenho onde você faz, inclusive o basófilo, só para recordá-los, é aquele que tem um núcleo que fica em segundo plano, de tantos grânulos que vem à frente dele, né? Esses grânulos, gente, eles apresentam dentro desse ambiente, dentro desses granulozinhos, existem substâncias químicas, mediadores inflamatórios. Então, são substâncias químicas que têm o potencial de agir frente a algum micro-organismo, tá? Então, essas células, elas acabam tendo um papel muito importante frente a mecanismos de defesa, tá? Aqui no caso específico, eu vou mostrar a vocês que essas respostas, elas estão presentes em situações bastante específicas. Vocês já devem ter ouvido falar que quando o indivíduo ele apresenta alguma parasitemia, e aqui só para vocês reconhecerem, tá? Essa imagem ela é uma foto de um verme, né? De um euminto, que é a tênia, é a famosa solitária, tênia solium, tá bom? Até coloco ela porque ela é um dos eumintos, né? Uma das verminoses mais conhecidas, mais populares, independente de vocês já terem tido a oportunidade de estudá-la ou não, né? Bem, o fato é que a parasitemia, de uma maneira geral, ela tende a estar associada a uma carga muito grande de eosinófilos. Quem é? Querem perguntar alguma coisa? Quer perguntar, Mike, alguma coisa? Pode ficar à vontade. Oi, só tá baixo, Mike. Tá, não, tudo bem. Então, gente, e quando o indivíduo tem, por exemplo, está, né, é um hospedeiro com parasita, nós observamos um aumento da quantidade de eosinófilos ali no organismo desse indivíduo, tá? Nós também observamos esse tipo de resposta, o aumento dessas células também em processos alérgicos, tá? Indivíduos que apresentam aí repetidos episódios alérgicos tendem a ter um aumento também dessas células no organismo. Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar, existe uma esofagite eosinofílica, ou seja, uma resposta imunológica no esôfago, onde há uma agressão tecidual no esôfago, gerando, inclusive, um desconforto para a ingesta, que é causada por um excesso de resposta imunológica, por um excesso de presença de eosinófilos, tá? São indivíduos que, porventura, possam apresentar alergia diante de alguns alimentos. Por exemplo, existem alimentos que são mais susceptíveis a nos promover, às vezes, a algumas reações alérgicas, tá? Frutos do mar, é muito característico, eventualmente até mesmo chocolates, obviamente aí possa ter uma variação muito grande de indivíduo para indivíduo, tá?
mas de uma maneira geral são alimentos que podem gerar algum desconforto, alguma reação imunológica no indivíduo, tá bom? E isso, logicamente, não é um diagnóstico fácil, não. Vem de encontro principalmente pela queixa clínica do indivíduo, né? Um desconforto para ingesta, às vezes até mesmo com a necessidade de êmesis, ou seja, de vômitos, né? E aí ele vai recorrer um auxílio médico e se faz exames, né, para se detectar. Mas aqui só para pontuar vocês, eu acho muito importante, porque na hora que a gente pega um livro para estudar, sai ali na literatura citando, né? Mas como é muito importante que a gente consiga perceber que às vezes isso é uma situação possa ser nossa do dia a dia. Obviamente nem todos respondem da mesma maneira, mas às vezes a gente consegue identificar ou com a gente ou com alguém próximo, né? O que facilita muito para a gente entender e guardar ao mesmo tempo esses conceitos. Os mastócitos são células das quais elas tendem a liberar nesses grânulos, eles têm um grande acúmulo de histamina e são mediadores químicos. São justamente aquelas células que vão chegar, né, naquele momento inicial onde teve um machucado, onde eu de repente agora preciso de uma resposta de defesa do meu organismo, né? Aí chegam essas células, que são os mastócitos, com essa grande presença de grânulos contendo aqui a histamina, que vai liberar esse material no ambiente do qual houve ali aquela agressão, tá? E isso é tão importante, só para vocês terem uma ideia, que a histamina, ela ajuda a recrutar novas células de defesa e colabora para que aquele tecido venha a ter dilatação dos vasos, um recrutamento, inclusive, uma maior quantidade, inclusive, de vascularização naquele local. Tá bom? Então, ele realmente faz parte desse contexto aqui para gente, que é importante. Diga, Natália. Aqui, deixa eu te perguntar, mas quando você estava falando da alergia, mas quando a pessoa fica com mancha vermelha, como que essas células reagem quando a pessoa fica com alergia? Só para me entender a sua pergunta, Natália, a mancha vermelha, enfim, Fica a com pessoa é mancha. alérgica? A pessoa é alérgica, por exemplo, um creme, aí passa o creme, fica vermelho, fica aquela mancha. Como que ela reage? Tá. A questão é o seguinte, Natália. Porque aí essa mancha, na hora que você passa algum produto e você é alérgico a ele, você terá desencadear todo um processo de alteração, né? Você vai ter não só essa vermelhidão, como você tende a ter também, por exemplo, pápulas sendo desenvolvidas, né? Um edema. Ele vai ser um mecanismo, por que disso? Porque diante dessa substância tóxica, porque para mim, já que eu passei algo que eu sou alérgico, o meu organismo vai identificar naquele componente químico algo que possa ser nocivo a mim. Então, por que, para começar, por que da vermelhidão? Porque naquele local eu terei uma vasodilatação, ou seja, um aumento daqueles vasos que obviamente já estão presentes ali no nosso tecido, eles vão dilatar e vão promover aquele rubor, aquela vermelhidão da qual você está mencionando, tá bom? E vai ter muito, justamente, que foi a sua pergunta, Natália, porque a partir do momento que aquela substância que porventura meu organismo acha que possa ser tóxico para mim, vai ter o recrutamento de células como os mastócitos. E eles vão liberar a histamina, que é esse mediador químico. Então, vai desencadear o processo. Imagina, às vezes eu passo um produto, eu passo e tenho reação nenhuma a ele.
esse mesmo produto você possa passar e ter uma reação alérgica. Ou seja, é frente a um produto químico, que aí não tem, isso é diversificado para cada indivíduo, que vai desencadear. E você fala, por que que ele vai desencadear a nível tão superficial? Reparem que eu falei no início aqui hoje, que nós temos células de defesa distribuídos ao longo da nossa estrutura corporal, esteja ali dentro dos vasos sanguíneos, esteja associados ao tecido, que é o tecido epitelial de revestimento, que inclusive faz parte da sua pergunta, e ao tecido conjuntivo. Então, não é difícil. A questão é justamente essa. O que eventualmente eu vá reconhecer como corpo estranho, né? Então, a partir do momento que eu reconheça algo como corpo estranho, o meu corpo, ele tem riqueza dessas células que fazem parte dessa resposta inata, né? Ou seja, não é nada específico. Da mesma forma, vai agir se eu for alérgica a um componente do creme, se eu for alérgica, por exemplo, a um grão de pólen, se eu for alérgica à picada de um inseto. Da mesma forma, estas células vão liberar histamina e desencadear esse processo de resposta ali naquele local, tá bom? É muito importante a gente até destacar, Natália, diante da sua pergunta, e um pouquinho à frente, até mesmo porque eu citei picada de inseto, né? Existem indivíduos que eventualmente possam ter uma resposta alérgica tão pontual, tão aguda, que possa gerar um choque anafilático, tá? Ou seja, uma resposta mais generalizada. Na hora que você me perguntou, Natália, você mencionou uma resposta mais local, ou seja, uma resposta alérgica local. Há algumas substâncias que eventualmente possam desencadear no meu organismo uma resposta alérgica mais fisiológica, com uma alteração que acaba extrapolando o funcionamento do meu organismo, tá bom? O que é muito importante e a gente ter cuidado em relação a isso. Diga, Sandra. Ei, Sandra. Tudo bom aqui? Tô joia, e você, como que está? Trabalhando muito, minha filha. Eu imagino, Sandra, imagino. Mas fiquei feliz de ver você aqui. Diga, Sandra, quer perguntar? No caso, quando ela falou que provoca uma reação alérgica, eu queria dizer, eu acho assim, você vai complementar o que eu falar. Quando ela quis dizer que provoca uma vermelhidão na região, é porque em razão da própria hiperemia, né? Que essa hiperemia é em razão da dilatação dos vasos, certo? Sim, inclusive é isso que eu mencionei. Em relação a partir do momento que tem uma vasodilatação, né, dos vasos sanguíneos, inclusive eu coloco, é algo muito semelhante ao que a gente vê na inflamação, né? Essa hiperemia que você menciona aí é o que a gente vai estudar mais no finalzinho hoje são 5 sinais cardinais do processo inflamatório. É exatamente isso, Sandra. É essa vascularização que vai ser recrutada para esse ambiente. Exatamente. Deixa eu te perguntar, eu tentei entrar antes, e aí, quando você esofagite, você falou esofagite o quê? Porque eu não consegui entender essa palavra. Eosinofílica. Isso. Se esse indivíduo o indivíduo que tem esse tipo de alergia, na verdade, ela só possa ser detectada porque se faz uma endoscopia, né? Aí observa-se que o esôfago, ele realmente fica com áreas bem manchadas em função dessa lesão tecidual. Aí se faz um corte histológico, né? Até para verificar do porquê daquela alteração tecidual no esôfago. E aí eles percebem que tem um grande recrutamento de eosinófilos. Seria uma reação exacerbada do organismo
que é desencadeada por essa alergia que o indivíduo possa vir a ter por algum outro alimento, tá? Então, assim, é um diagnóstico que não é fácil, tão óbvio, tão fácil de ser dado, não. Tem realmente que tem que ser criterioso, lógico, e ele exige de exames de imagem, biópsia, tratar, né? Com aquele material, o corte patológico. Então, há uma análise de tudo isso para se chegar a um tipo de diagnóstico como esse, tá bom? É o que a gente chama de eosinofílica. Ok? Inclusive, no texto, né, no AVA, ele tem um texto muito interessante que fala sobre as caspases, né? Sim, que a gente vai falar mais adiante. Ok, tá. Então, não vou adiantar, não. Tá bom. Obrigada, Luciene. De nada, Sandra. Eu que agradeço. Bem, olhem só, agora nós vamos falar dos basófilos, né? O que são esses basófilos e o que eles, na verdade, se pronunciam? Como eu já chamei a atenção de vocês, até recordando em relação àquela grande quantidade, né, de grânulos presentes neles, eles têm uma similaridade, inclusive eu apresentei vocês em conjunto, porque apresentam aqui grande quantidade de sinalizadores químicos, né? Dos quais eles estarão ali presentes diante desse mecanismo, né, onde ele é recrutado, onde há um tipo de lesão, e que aí nós observamos que eles serão liberados, recrutando, inclusive, gente, novas células de defesa. O que é muito importante a gente imaginar que todo esse processo, elas são células de defesa, mas como elas são células de defesa do sistema inato, elas não só vão para a linha de frente na tentativa de nos proteger, mas como elas também, como se fossem sinalizadores, elas começam a recrutar e a chamar novas células para fazer frente àquela agressão que foi identificada ali naquele momento, tá? Então, eles estão, assim como os eosinófilos também. E como eu falei com vocês, todos eles, né? E eles liberam esse material de secreção que estarão frente, não só recrutando, estimulando, inclusive, a dilatação dos vasos, atuando frente aos micro-organismos que estão ali presentes. E para vocês terem uma ideia, o próprio eosinófilo, como eu falei com vocês, muito característico dentro da parasitologia, ele consegue, o material contido dentro desses grânulos dos eosinófilos, conseguem atuar na parede dos parasitas, tá? Na parede celular desses parasitas. Então, ele tende justamente a destruir a parede desses indivíduos. Não só, né? A gente até ter cuidado, que quando a gente fala de micro-organismos, são seres microscópicos, e grande parte dos parasitas são super macroscópicos, né? Então a gente também tem que ter cuidado nessa terminologia. Então vai desde microscópicos até parasitas multicelulares, que também tem frente de ação bastante semelhante, tá bom? Lu, Diga, Sandra. Qual que é o mecanismo de escape que Schistosoma mansoni faz para escapulir desse sistema imunológico? Porque ele protege a fêmea, né, na estrutura dele, né? Sim. Qual que é o Você perguntou sobre qual parasita? Schistosoma mansoni. Schistosoma. Olha só, Sandra, todos esses parasitas que conseguem driblar esse mecanismo de escape é porque eles reconhecem, eles têm receptores de membrana, e que uma vez
atingidos, até isso chamar a atenção aqui, porque existe sempre uma apresentação, precisa de ter esse reconhecimento. Ali, não só no caso do xistosoma, ele não só protege a fêmea, como ele também se protege, né? Uma vez que ele fica naquele ambiente do sistema porta do fígado e ele não atua, essas células de defesa, elas não conseguem atuar sobre a parede dele. A maneira como que ele tem é que essas substâncias, porque tudo eles agem através da liberação dessas substâncias que estão nos grânulos. Eles apresentam um muco protetor na estrutura externa deles e que não age. Na verdade, aí eu precisaria de colocar de uma maneira específica para vocês, inclusive a própria imagem do parasita, seriam substâncias bastante específicas, ou seja, receptores de membrana bastante específicos. Mas eles apresentam, então, esses receptores que venham proteger da ação dessas substâncias tóxicas. Então, ele não consegue não só proteger, ele não só ele protege a fêmea, como ele também se protege. Eles são altamente vulneráveis. E vamos até um pouquinho mais adiante. Eles têm frente a eles, na hora que você fala, Sandra, a respeito desses parasitos que são observados no nosso organismo, eles não só conseguem driblar esse mecanismo de defesa a partir de células das quais nós estamos apresentando aqui, como eles conseguem se proteger da própria acidez do ambiente intestinal, né? Então, eles apresentam esses mecanismos de escape na estrutura, na parede da estrutura corporal deles, tá? Que aí faz com que, de fato, essas substâncias químicas, eu estou aqui falando de uma maneira generalizada, até para a turma, no conjunto, entender. Então, eles conseguem driblar essa ação tóxica frente à parede deles, tá? Mas aí, para a gente trabalhar de uma maneira mais específica de atuação, nós teríamos aí sim que preparar uma questão específica. Por exemplo, não posso inclusive generalizar as mesmas vias, né, protetoras que tem um parasita, não significa que outro também vai ter. São estruturas proteicas, receptores proteicos bastante específicos e dos quais são identificados, tá bom? Da parede da estrutura corporal deles. Aqui, como eu falando com vocês, existe sempre uma apresentação. A gente, dentro da imunologia, nós trabalhamos muito com células apresentadoras. E antígeno é aquele corpo estranho, né? Então, aqui eu apresento a vocês, além dos eosinófilos, dos basófilos, que nós apresentamos, existem também células apresentadoras, que inclusive eu cito elas aqui para vocês. Essas células apresentadoras, eu volto no desenho. Essas células apresentadoras são reconhecidas como células dendríticas, como os macrófagos, ou também linfócitos B. São células que vão ter a capacidade de apresentar, olhem só, que aqui que ele está mostrando para gente. Isso aqui seria o desenho esquemático de uma célula apresentadora de antígeno. Ela vai apresentar, olha, ela expõe na sua estrutura externa para que possa, né, desencadear, apresentar a outras células de defesa do nosso corpo, para que elas também possam reconhecer como aquele antígeno como corpo estranho. Então, literalmente, eu vou fazer uma apresentação grosseira aqui para vocês. Se de repente eu chegasse, colocasse, estampasse para vocês a foto de um indivíduo e falasse, gente, olha, esse indivíduo é um indivíduo perigoso. Caso vocês encontrem com ele, reconheçam que ele é agressor e, eventualmente, tomem medidas de cuidado frente a ele. Então, a célula apresentadora de antígeno faz isso. Ela expõe, né? Ela apresenta aquele corpo estranho. Muitas das vezes essa apresentação não se faz também
pegando o corpo estranho no completo, mas alguma característica química dele, né? E assim ela vai estimular principalmente linfócitos do nosso organismo. E aí, só para a gente recordar que nós temos linfócitos T e linfócitos B, né? Então ela vai estimular com que esses linfócitos, que são células de defesa, possam reconhecer aquele antígeno e poder montar uma linha de defesa frente a ele. Tá? Então, o próprio termo, né, células apresentadoras, elas de fato vão apresentar no nosso organismo para tentar recrutar. O que eu chamo a atenção de vocês é que aqui a gente tem um exército, né? E este exército, ele é um exército do qual ele é bem complexo, né? O que a gente percebe? Eu tenho aqui, a partir do reconhecimento de um corpo estranho por uma determinada célula, ela tende sempre a não só fazer a parte dela, tentar, né, fazer com que o meu organismo venha destruir, mas ela também chama novas células. Ela também quer que novas células possam reconhecer aquele corpo estranho. Então, não é uma participação individual. Isso que eu acho muito importante vocês entenderem. Todo o nosso sistema imunológico, ele não funciona sozinho. Ele tem a participação, e ela é uma participação orquestrada, da qual sempre tem justamente isso, por isso que elas apresentam, né? Porque elas tentam fazer com que novas células possam também reconhecer e agir em conjunto para destruir o agente agressor. As células dendríticas, aqui também representadas, são as células apresentadoras de antígenos mais importantes, tá? Porque elas tendem a literalmente ativar células, linfócitos T, e até vale uma observação, tá, gente? Quando vocês observam tanto célula T ou linfócito T, significa a mesma coisa, tá? Então, nesses casos específicos, nós percebemos que as células apresentadoras de antígeno, elas conseguem, de fato, recrutar muitos linfócitos T, que são linfócitos que vão agir numa linhagem de defesa celular, tá? E, obviamente, ela consegue, então, aumentar esse contingente de células que vão nos defender, tá? Elas também acabam apresentando, temos a apresentação para linfócitos B. E qual que é essa importância? A partir do momento que nós tenhamos linfócitos B que reconheçam que nós temos algum agressor ao nosso corpo, esses linfócitos B começam a produzir anticorpos, tá? Então é isso que a gente tem aqui. Os linfócitos B de bola, são células que são células produtoras de anticorpos. Então, isso é muito importante e que, inclusive, abre para a gente um outro cenário. Por quê? Na hora que eu falo para vocês de uma resposta celular, ela está muito associada a uma resposta inata. Ou seja, aquilo que nós falamos anteriormente, que a Fabiana me ajudou a iniciar o assunto. Ocorre de uma maneira indiscriminada, não particular a um determinado antígeno. Agora, na hora que eu falo de produtor de anticorpo, eu já estou agora trabalhando num cenário de resposta imune adaptativa. Nós produzimos anticorpos, gente, de uma maneira específica, tá? Específica, igual agora. Se vocês, né? Alguns de vocês, ou se não, porque ainda não estão dentro do grupo, mas imagine, os seus avós foram vacinados agora, seus pais foram vacinados agora para gripe, né? Por que eles foram vacinados agora para gripe? Porque ao receber a vacina, o organismo deles vão começar a produzir especificamente anticorpos
contra aqueles vírus pelos quais eles foram vacinados, tá? E, infelizmente, esses anticorpos que eles vão produzir contra esses vírus pelos quais eles foram vacinados não protege, infelizmente, não nos protege do Covid-19, né? Então, estou até exemplificando para vocês perceberem o quanto que de fato é específico, né? Na hora que eu falo produção de anticorpo, eu estou falando de uma maneira bastante específica, tá? Já, como eu falei com vocês, os linfócitos T, eles fazem parte de uma proteção celular. Então, a proteção baseada em células, justamente com aquele recrutamento, com a liberação de grânulos de secreção, com a capacidade fagocitária, enfim, com uma capacidade de atuação, mas uma capacidade celular e não mediada por anticorpos, tá? Aqui, inclusive, né? Por isso esse foco todo e aqui essa imagem para recordá-los quando eu falo dos linfócitos, chamando a atenção de que nós vimos no esfregaço eu não consigo ter a identificação de um linfócito T ou B, tá? Como eu já falei com vocês, isso se faz única e exclusivamente a partir de um processo citoquímico, tá? Mas eles são muito importantes, então, nesse processo, porque eles vão conseguir, de fato, né, montar, ajudar nessa linha de defesa, quer seja específica, mediada por anticorpos, ou até mesmo inespecífica, celular, tá bom? Bem, todo esse contexto não tem como a gente não pontuar, não chamar atenção para a importância dessas células dentro do ambiente de medula óssea, né? Afinal de contas, nós vimos que aqui na medula óssea, onde a gente tem o ponto inicial da formação dos linfócitos. E eles, na verdade, vão acabar tendo a sua maturação em outros locais, como, por exemplo, os linfócitos T do timo, né? Então, eu preciso chamar a atenção da presença inicial da formação das células do sangue, inclusive dos linfócitos, né? Na medula óssea, mas que ela vá ter uma expansão, uma maturação em diferentes pontos, tá? Que é isso, inclusive, que a gente vê a partir desses órgãos linfóides. E aqui eu coloco para vocês, só para vocês recordarem, inclusive ela apareceu na aula de quando eu mostrei para vocês, hemocitopoese, né? Mas a gente nunca possa deixar de mencionar esse aspecto histológico, onde inclusive aqui, ó, nas estruturas das trabéculas ósseas, e essa grande quantidade, todos esses pontos que vocês estão verificando aqui, são células sanguíneas que estão em formação, né? E que eles vão, a partir deste ambiente, evadir, por exemplo, no caso específico dos linfócitos, para outros órgãos para sofrer o processo de maturação, tá? Inclusive, como eu falei para vocês, os linfócitos T, eles têm a sua maturação, né? Justamente no ambiente de timo. E aqui, ó, o timo tá aqui, tá? Olhem só essa estrutura. O timo é uma estrutura glandular. Ela é observada na região anterior. Olhem, ela é anterior à traqueia. Aqui em cima, só para a gente recordar, é a tireoide, tá? Então, o timo, ele é observado na região anterior. E ele é o local, então, como eu falei com vocês, dessa maturação dos linfócitos T. Tá? Ele é localizado numa região que nós denominamos de mediastino. Quando vocês estudam, né, ali o sistema cardiovascular, o professor apresenta para vocês a localização do coração, ladeado pelos pulmões, né, na região do mediastino. E o timo é observado nessa região. Tá? O importante chamar a atenção de vocês é que o timo, como eu falei anteriormente, ele, na verdade, ele tende a involuir. A gente observa
que ele literalmente, ele vai perder tamanho, ele vai perder células, inclusive essas células T, né, esses linfócitos T, eles vão, a partir do momento que o indivíduo atinge a puberdade, nós percebemos que esses linfócitos são distribuídos em outros pontos do meu organismo e que esse timo, né, ele literalmente ele acaba diminuindo a sua função e sendo aqui um local de recrutamento, inclusive de tecido conjuntivo, tá? Ele vai evoluir justamente por isso, porque ele vai ter na deposição de outros tecidos e essas células que estavam ali, esses linfócitos T, migram para outras regiões, tá? Bem, é importante a gente destacar, nem sempre, às vezes, ele vem nas imagens, né? Quando a gente estuda ali o sistema cardiorrespiratório, nem sempre ele aparece. Isso, inclusive, é justamente por esse processo involutivo que ocorre a partir da puberdade, tá bom? O timo ele é observado, a gente fala que seriam duas porções, né? 2 lobos, e eles são unidos entre si justamente porque há uma deposição, né, numa cápsula de tecido conjuntivo que envolve externamente o órgão. Aqui internamente, se eu imaginar ali no indivíduo mais jovem, eu tenho essa grande quantidade, se não me engano aparece aqui, não. Aqui nesses ambientes que vocês estão observando internamente por essa imagem, eu tenho grande presença aqui de linfócito T sofrendo o processo de maturação, tá? Bem, e ele, logicamente, como eu falei com vocês, com o processo da puberdade, esse tecido conjuntivo que antes está restrito a essa área externa, a esse envoltório externo, ele vai evoluindo, ele vai sendo mais pronunciado ao entorno, mas até internamente a estrutura do timo, tá? Nós temos ainda compondo esse conjunto um sistema linfático. Tá? Esse sistema linfático, olhem só, ele é bastante diversificado, ele é bastante distribuído ao longo da nossa estrutura corporal. Tá? Ele está aqui representado através dessas linhas em verde que vocês estão observando aqui, e existem esses pontozinhos dos quais são bastante pronunciados, que são os linfonodos, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, tá? Como a gente fala, sistema linfático é um sistema formado por vasos de fundo cego. É diferente quando a gente estuda esse sistema sanguíneo, nós sabemos que os nossos vasos sanguíneos, eles sempre se ramificam, né? E não é o que é observado no sistema linfático. E como o próprio nome sugere, no sistema linfático nós temos a circulação da linfa. E é importante porque nós vamos perceber que quando essa linfa ela passa ao longo dos vasos linfáticos e passam, porque elas são drenadas, elas passam por as estruturas dos linfonodos, os nossos linfonodos, eles têm a capacidade de filtrar essa linfa. E aí ele consegue perceber se porventura nós temos aqui algum micro-organismo, algum invasor, tá? Então os linfonodos, nós vamos perceber que eles vão funcionar como que a gente chama de sentinela. O que vem a ser sentinela? Ele vai atuar justamente assim, tentando verificar se tem algum agente invasor no corpo circulando, tá bom? Olhem só, aqui dá para vocês perceberem, é o desenho esquemático, olhem, vamos voltar aqui, de uma estruturazinha como essa. Vou até circular para vocês acompanharem, tá bom? Olha, é como se eu tivesse vindo aqui, pegado uma estruturazinha como essa, logicamente em maior tamanho, né? Olhem só. E aqui é o que nós temos de observação, tá?
Reparem vocês que o linfonodo, o que o autor está mostrando aqui para gente é que a circulação da linfa no linfonodo, ela segue uma única direção. Reparem que ela chega através de um vaso aferente, ela circunda toda a margem do linfonodo e ela vai seguir agora através do vaso eferente, tá? E aqui significa o seguinte, que essa linfa ela passou, ela foi drenada, se porventura tiver algum micro-organismo circulando, esses linfócitos, né, que estão aqui presentes, eles vão poder literalmente ter essa percepção de invasores e aí haverá um aumento do linfonodo. Por quê? Porque uma vez sendo detectado o invasor, haverá uma superprodução de células de defesa pelo linfonodo. Então, isso que a gente vai perceber. E ele vai aumentar de volume, tá? Colocando aqui para vocês, olhem como que nós temos essa distribuição. Os linfonodos, eles são observados em algumas áreas mais específicas, na região do pescoço, na região axilar, também temos na região torácica e abdominal, na região do mesentério, e também na região inguinal. São os locais onde a gente consegue observar uma maior quantidade desses linfonodos. E por que essa observação é importante para a gente? Inclusive, eu coloco aqui para vocês, tá? Para vocês não esquecerem adiante. Mas por que é importante? Ah, eu coloquei essa imagem para lembrar vocês o que é mesentério, né? Mesentério é justamente aquele ligamento, ele faz a ligação das alças intestinais. Então, esse ambiente é um ambiente rico em vasos linfáticos e linfonodos. E por que é importante, como eu falei com vocês, que esses linfonodos, uma vez detectando a presença de agentes, né, invasores, eles vão aumentar o volume, né? Como eu falei com vocês, é quando eles vão aumentar a produção dos linfócitos. Então, eles acabam aumentando o volume, e isso é importante porque é perceptivo. Tenho certeza que vocês, né, já tiveram, por exemplo, diante de um processo inflamatório na garganta. Aí, observa-se, por exemplo, uma íngua, né? Um nome comum, um nome popular que as pessoas dão para esse aumento dos linfonodos, que é muito comum de se observar na região do pescoço. Por isso, volta aqui só para vocês verificarem, né? Que eu mencionei, por isso que é importante a gente saber as áreas que são mais propensas a observar esses linfonodos. Tá? Por exemplo, quando a gente tem a observação, né, na hora que a gente faz uma análise na nossa região axilar e verifica, às vezes, a presença de um nódulo na região da axila, isso é justamente um linfonodo congesto. E por que essa associação? Porque ele é indicativo de que na proximidade possa haver algum prejuízo, algum foco inflamatório, algum agente invasor. Então, são respostas que possam ser montadas nesse sentido, tá bom? Muito comum. Diga, que bom. Quem vai falar agora? Deixa eu ver. Ana Maria. Oi, Ana. Porque... Diga, Ana. Tudo bem? Tudo bom, e você? Luciene, saudade. Igualmente. Eu acho interessante para a turma, assim, eu sou apaixonada com o sistema linfático, eu trabalho com a drenagem linfática, né? Então, assim, através da massagem e drenagem linfática, a gente estimula muito esses pontos dos linfonodos, né? Acho muito interessante, assim, o funcionamento do nosso corpo, né? Como que, realmente, a partir de alguns estímulos, a gente consegue ajudar, né, esse trânsito da linfa, diminui muitas vezes infecções, ou a gente faz um trabalho preventivo também, para evitar, muitas vezes,
queloides, né? Retenção de líquido. Sim. Onde a gente trabalha com... Ana, perdão, mas inclusive existem algumas situações que possa ser contraindicado essa drenagem, não é? Sim. Ali no dia a dia. Inclusive, alguns casos a gente só trabalha a partir do momento que a gente tem a orientação de um médico, né? Exatamente. Tem algumas enfermidades, inclusive, né, que não são propícias para fazer isso, mas normalmente a gente trabalha sempre com orientação médica, né? Isso só mesmo, Maria. Eu acho... Oi, isso. É porque tá picando a sua fala? Não. Mas... na hora que eu recebo. Bem, o que eu chamo a atenção, a Ana Maria, ela trabalha com isso, né? Realmente é muito importante. Isso auxilia muito, igual ela mencionou, em alguns tratamentos. A partir do momento que estimula uma maior drenagem linfática, tem oportunidade, inclusive, de retirar líquidos, né, que são retidos no nosso organismo. Né? Então, isso ajuda muito, diminuir edema, né? Tem indivíduos que fazem, inclusive, pré-operatório, para que o organismo, né, esteja ali mais apto, responsivo. Agora, aquilo que eu comentei com ela e que ela né, inclusive, confirmou, é que há alguns casos específicos que possa ser que a pessoa não tenha a indicação naquele momento de realizar uma drenagem linfática pela possibilidade, às vezes, de poder evadir e de dissipar, por exemplo, células tumorais. No caso de tratamento de câncer, não é indicado por um determinado tempo que se faça justamente por isso, que às vezes eu tenho a possibilidade, né, de fazer com que algumas células que sejam tumorais possam evadir para outros ambientes. Então, isso é muito importante de ser observado, né? Como a Ana falou, a partir do momento que trabalha nesse processo, tem sempre ali um acompanhamento, juntamente com o médico, recomendação, né? Para dar justamente esse respaldo, mas que ele é um processo muito importante, justamente disso, porque ele trabalha muito, inclusive, com a estrutura corporal, né? Grande parte aqui, ó. Pegar essa imagem mais completa para vocês. O tanto que a gente consegue trabalhar com nossa estrutura corporal, né? E fazer, de fato, a partir do momento que você aumenta essa drenagem linfática, a gente acaba podendo gerar, né? Mas isso no final, como é que faz? Como é que eu tiro, né? Como é que eu diminuo essa questão do edema? Acaba que há um aumento do volume de sangue, e o sangue vai ser filtrado pelos rins e o excesso vai ser eliminado através da urina, tá bom? Então, isso de fato, o nosso organismo é uma coisa muito dinâmica e nada é sozinho, né? Sempre existe ali, são sistemas que trabalham em conjunto. Obrigada, Ana, é isso mesmo. Oi? Quem? No caso de, por exemplo, oi, quem está falando? Oi, Sandra. Pode falar, Sandra. A pessoa, ela está num tratamento de câncer, né? E que faz a mastectomia radical, que ela retira as mamas, geralmente eles fazem o esvaziamento dos linfonodos, ou seja, nas regiões da região das axilas, né? Eles retiram todos os linfonodos justamente, né, de forma a preservar que esse câncer não migre para outras regiões, não é isso? Exatamente, Sandra. Inclusive, isso de uma maneira específica, a gente vai trabalhar na nossa última unidade, que é na oncologia. Mas isso é bem lembrado também. Olhem só. Inclusive, na hora que eu falei com vocês, né, que às vezes a gente possa observar um nódulo na região axilar, esse nódulozinho possa ser um indicador de alguma alteração na proximidade. Inclusive,
está referindo-se também à possibilidade de alterações na região da mama, porque até, se a gente observar aqui em termos da imagem, olhem, na região da mama eles têm uma proximidade física muito grande com os linfonodos observados, os linfonodos axilares. Então, isso que a Sandra falou e que é de fato, né? Porque, como está muito próximo, eles... Ao retirar a estrutura tumoral, né, no caso o câncer, eles não só retiram toda a estrutura glandular mamária, como também os linfonodos mais próximos, que são os linfonodos axilares. Porque já que esse indivíduo fez um processo tão invasivo, está ali no processo de tratamento, é importante que se retire, porque existe a possibilidade de que alguma célula, né, célula tumoral, célula que tenha se modificado, tenha evadido e esteja ainda nesse ambiente de linfonodos, justamente porque eles circulam, né, como a gente verificou aqui, ó, eles circulam e perpassam pelo ambiente interno dos linfonodos. Então, se porventura tiver alguma célula alterada nessa região, por isso que eles realmente retiram tudo, retiram esses linfonodos, como você mencionou, dessa região mais próxima que é a axilar, tá bom? Mas a gente vai trabalhar com isso de uma maneira específica, mas é interessante, sim, para vocês verificarem essa associação de proximidade e o tanto que isso às vezes reflete no dia a dia, e às vezes a gente ouve, né, alguns comentários quando a gente tem aí conhecidos que passam por determinadas situações e tem a referência direta com esse conteúdo teórico, isso mesmo. Bem, e eu coloco para vocês um corte histológico do linfonodo, tá? Aqui, esses ambientes aqui, ó, são centros germinativos que nós denominamos. Essas estruturas circulares dentro do ambiente de linfonodo. Esse centro germinativo é um local de riqueza de linfócitos, tá? Então, por isso que a gente fala que esse ambiente, né, o linfonodo, ele tem uma grande presença de células de defesa, que são os linfócitos, e que uma vez com a percepção de algum agente agressor, há um aumento justamente de produção desses linfócitos, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco mais esse corte histológico, esse emaranhado rosáceo que vocês estão vendo é tecido conjuntivo, tá? Reparem que o tecido conjuntivo está muito presente nas nossas estruturas e órgãos internos, né? E aqui não é diferente, tá? Inclusive, ele tem a possibilidade de trazer os vasos sanguíneos, que aqui antes eu não mencionei, ó, mas deixa eu aproveitar a oportunidade. Aqui tem vasos sanguíneos que chegam, que são os vasos arteriais, e aqueles que vão sair com o sangue, que é o sangue venoso, tá bom? Bem, nós temos aqui um outro, ó, diga, quem é que quer perguntar? Pode perguntar. Perdão, quem? Fabiana. Fabiana, diga, Fabiana. É que na imagem anterior tá mostrando seios medulares, letra C. Sim. Aí eu não consegui distinguir bem. Você poderia me explicar um pouco? Qual sim. seria a parte? O que são seios medulares? É porque a estrutura do... Deixa eu passar aqui para você entender. Aqui, ó. Porque nós temos essa região dos centros germinativos, que são aquela... Que aqui é o desenho esquemático e lá é uma foto, tá? Eu vou aqui e depois eu volto para lá de novo para você ver. Então, nós temos aqui... que são centros germinativos, que são aquelas estruturas circulares que eu chamei a atenção de vocês, que, como eu falei, temos grande quantidade aqui de linfócitos, tá? E nós temos esse ambiente ao entorno aqui, que a gente denomina de seios medulares, tá? É justamente referindo-se a essa região, lembra, a gente já teve oportunidade, eu acredito que em outras disciplinas, quando a gente verifica assim, região cortical, que é a região mais externa, região medular, que é a mais
interna. Então, esses seios medulares referem-se a essas áreas, onde eu ainda tenho, logicamente, presença de linfócitos, tá? Mas é porque aí eles são evadidos de uma maneira diferenciada, mais distribuída. Aí eu vou voltar aqui para vocês, ó, agora no corte histológico. Olhem, essa região, ela tem uma distribuição de linfócitos de uma maneira mais distribuída e não regular, conforme a gente observa, por exemplo, nesses ambientes centrais, que nós denominamos de centros germinativos. Ok, Fabiana? Foi, Fabiana, não foi? Foi. Ok? Por isso que eu voltei lá, porque eu acho lá para vocês, para poder apresentar, fica mais didático, tá? Obrigada. Bem, ó, e é isso, tá, gente? Qualquer pergunta, fiquem à vontade, pode perguntar. Eu sei que esse assunto ele é muito, né, muito denso, então podem perguntar. O importante é não deixar dúvida, tá bom? Depois eu vou colocar coisas mais aplicadas, casos clínicos, mas não adianta eu só trabalhar com vocês assim, se eu não apresentar um fundamento teórico básico, tá bom? Bem, então olhem só, agora a gente vai falar do baço, tá? Que é o outro órgão, né? Do qual nós temos ali do nosso sistema imunológico. Ele é um órgão linfóide secundário, tá? E o que é importante dele aqui pra gente? Nós observamos o seguinte, eu até já mencionei para vocês hoje inicialmente, né? Imaginem aqui, ó. Aqui eu tenho uma linha imaginária, que é o músculo diafragma, que separa a região torácica da região abdominal. Então, nós podemos fazer aqui, ó, também uma outra linha imaginária, separando a região abdominal em quadrantes. Quadrante superior à direita, quadrante superior à esquerda. Então, o baço, ele é localizado no quadrante superior à esquerda. Ele é um órgão único, tá? Até tem ele aqui, e o autor pegou e pôs ele aqui em maior aumento para a gente observá-lo de uma maneira mais adequada. E o que nós podemos observar, tá? Ele é um órgão do qual ele é relativamente pequeno, não excede cerca de 10, 13 centímetros ao máximo, e não passa de cerca de 150 a 200 gramas de peso, tá? Ele é altamente vascularizado. Então, aqui, ó, chama atenção para o de vocês, inclusive essa regiãozinha é uma região que nós denominamos de hilo, onde tem a chegada dos vasos arteriais e a saída dos vasos venosos. O baço, com certeza vocês já ouviram muito falar dele, porque ele é um órgão muito, como eu falei, vascularizado, tem uma quantidade de sangue circulando aí muito grande, né? E ele faz parte, ele tem funções. Ele faz parte desse processo imunológico que nós estamos falando, mas ele também tem outras funções. Ele é o responsável por destruir, por exemplo, hemácias velhas. Na hora que as hemácias, na hora que a gente fala assim, né? Na verdade, são aquelas hemácias que já estão com cerca de 120 dias de vida, que acabam perdendo um pouco da sua função e vão chegar nesse ambiente e vão ser destruídas, tá? É um ambiente também que, além dessa destruição de hemácias, além do processo, né, de atuar com vigilância imunológica, ele também é um local onde nós observamos a maturação de linfócitos também, tá? Então, ele é um órgão muito importante, único e muito importante para a gente. Como aqui eu acabei de falar para vocês, as funções, tá? Nessa característica de vigilância imunológica, colaborando, né, para filtrar e verificar se tem algum micro-organismo invasor, ajudando na proliferação dos linfócitos, como eu mencionei, e também fazendo ali a destruição de hemácias que já estão perdendo a sua vitalidade e a sua função, tá? Chama a atenção de vocês. Porque ele é muito, e é engraçado, eu tenho algumas coisas que eu chamo a atenção, porque às vezes ele é muito esquecido.
tá? Até mesmo a estrutura, às vezes vocês pegam um livro e falam, professor, qual é essa estrutura? O que ele está aqui, né? Qual que é o nome dele? E reparem, olhem, na hora que a gente observa na anatomia, ele está posterior, ele é posterior ao estômago, tá? Então, ele fica, a gente observa ele realmente apenas uma pequena porção que fica evidente para a gente ali no dia a dia, na hora que a gente observa a estrutura anatômica, tá? Bem, deixa eu só ver aqui, que aí deixa eu apresentar a vocês aqui o corte histológico do baço, onde eu tenho uma cápsula. Essa cápsula é uma cápsula de tecido conjuntivo, mas também tem muitas fibras elásticas aqui, tá? Inclusive, esse revestimento com a presença das fibras elásticas que nós falamos, que dá a ele a possibilidade dele aumentar. Vocês já ouviram o termo hepatoesplenomegalia? Que é o aumento do fígado e do baço, tá? Existem vários processos patológicos que são observados o aumento do fígado e do baço. Então, isso é possível justamente diante dessa cápsula fibroelástica presente nesse ambiente externo. E ela promove vaginações internas que nós denominamos de trabéculas, tá? Bem, e tem aquela região que antes a gente fez lá no timo do linfonodo, associação de centro germinativo, aqui esse ambiente de polpa branca, onde nós também temos uma grande quantidade de linfócitos sendo produzidos, tá? Inclusive aqui, ó, o que o autor fez? Colocou um grande aumento para a gente em relação a essas áreas. Então, cada pontozinho desse que vocês estão vendo aqui, ó, são linfócitos em processo de desenvolvimento, em processo de maturação, tá bom? E a gente chama a região central de centro germinativo. Aqui, só para a gente, inclusive, deixar nosso ponto de corte, eu sei que está chegando o nosso horário de intervalo, mas olhem só, a gente sabe, né, que há indivíduos que têm a necessidade da retirada do baço, tá? Por que disso? Ou situação tumoral, ou algum acidente que teve um traumatismo e a necessidade de retirada, porque inclusive a hemorragia é intensa, né? Porque como eu falei com vocês, como ele é altamente vascularizado, tende a promover uma hemorragia intensa. Então, possa ter a necessidade da extração do baço, que é o que a gente chama de esplenectomia, tá? Ou, obviamente, situação tumoral. Professora, ele é o único, teve a necessidade de retirada, e aí? E aí, até coloquei aqui para vocês, as consequências vão ser em função da função dele. O indivíduo, já que ele é justamente importante para a destruição de hemácias velhas e pouco funcionais, eu terei, se eu fizer o hemograma, eu vou ver uma maior quantidade de hemácias sanguíneas, inclusive aquelas até pouco funcionais. O indivíduo, já que ele funciona muito como sentinela imunológica, o indivíduo fica mais susceptível a ter septicemia, principalmente por ação bacteriana, tá? Ou seja, ter processo infeccioso que se dissipa pelo organismo como um todo, né, da sepse, podendo levar o indivíduo a óbito, tá? Então, o indivíduo fica mais vulnerável. Logicamente, precisa de mais cuidado, mais medidas preventivas, né? Mas ele, logicamente, consegue sobreviver com uma situação dessa, mas ele é muito mais vulnerável do que o indivíduo que tem o seu órgão funcional e ali agindo de uma maneira saudável e adequada. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo e a gente volta a partir desse slide, tá certo? Beijão para vocês. Não demorem, não. 21 horas a gente está aqui para reiniciar, tá bom? Ok, professora. Sim. Oi. Onde você sair, você poderia rapidinho só repetir uma frase que o baço é importante para, remoção das plaquetas antigas, é isso? Não.
O baço ele é importante para a destruição de hemácias velhas. Ou seja, lembra que as nossas hemácias, elas têm cerca de 120 dias de vida, né? E elas, a partir desse momento, elas vão perdendo função. Por isso que nós temos sempre uma grande reposição, tá? Então, a partir do momento que se tem a retirada do baço, eu começo a ter um aumento de hemácias no sangue, porque eu terei as jovens, funcionais, mas eu também terei uma maior quantidade de hemácias velhas e que eventualmente possa interferir na viscosidade sanguínea, tá bom? Então, sim. isso possa interferir numa dinâmica de fluxo do sangue do indivíduo. Isso, obviamente, tem que ser acompanhado. A partir do momento que tem realizado a esplenectomia, o próprio médico sugere esse acompanhamento e para ver a melhor maneira possível de garantir a saúde adequada desse paciente. Tá bom, Fabiana? Tá ok. Obrigada, professora. De nada. Diga, quem? Oi. Sandra. Oi, Sandra. Eu abri essa aula no AVA, tá faltando alguns slides, entendeu? Eu sei, Sandra. É aquilo que eu já falei com vocês em sala, que para vocês eventualmente só fazer impressão depois que eu desse a aula, porque eu sempre mexo um pouco antes. Aí amanhã eu vou postar não só o vídeo de hoje, né, da live, como também eu altero os slides que estão lá, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigada. De nada, Sandra.